artificial é altamente preocupante nisso aí, cara. Eu tô preocupado porque tem muito cara top dessa área preocupado. Aí Então, fiquei preocupado por tabela. Então, deixou de ser teoria da conspiração quando os próprios caras Sim. que estão altamente envolvidos nisso falaram que, calma, vocês estão indo muito rápido, a gente precisa Exato. organizar essa parada porque a gente não tá tendo tempo de controlar essa evolução tão rápida. De garantir que vai dar certo. Qual seria o problema? Então, primeiro... A gente já fez vários programas sobre inteligência artificial. Claro. Alguns eu sei já, mas vamos ver se você concorda com isso, né? Sim, claro. Uma delas, por exemplo, é dessa inteligência artificial. Sim. Porque ela não tem vontade, mas dependendo de como ela é programada, ela segue ela pode evoluir para entender errado uma ordem. Sim. E tirar e exterminar a humanidade. Como, por exemplo... Exato. 2001, Odisseia no Espaço é isso. Porque, sabe, deixa eu pontuar pra galera. Tá. O HAL, que é a inteligência artificial, a missão dele é pegue os seres humanos, bota na nave e leve até o destino. Só que o que acontece? O computador começa a ficar meio maluco, os caras querem desligar o computador. Aí o que o computador faz? Qual que é a minha... A linha de raciocínio, né? O cruzamento de dados. Ou o silogismo. Se eles me desligarem, eu não vou cumprir minha missão. E se eu destruí-los, eu também não vou cumprir, que eu tenho que levar. Aí o que ele decidiu fazer? Esse que é o problema. Ele decidiu matar as pessoas e levar os corpos dela até lá. Porque ele cumpriu a missão. Levei as pessoas até lá. Ninguém falou que eu tinha que levar vivo. Exato, por uma falha na programação. E pode ser a mesma coisa, que é né? só obedecer comando, né? Comando tal, leve até lá. Se a inteligência artificial ela conclui que para conseguir melhorar o clima, ou melhorar não sei o que, o problema são os humanos, vai exterminar, né? Tem um problema aí. Então, que mais? É interessante isso. Tem o Jeffrey Hinton, que é a referência, que foi o cara que é considerado padrinho da inteligência artificial, junto com Marvin Minsky. Mas tem um cara que trabalhava, o Jeffrey Hinton era do Google, e o Google tem o Bard, né, que é a inteligência artificial deles. Mas no Google X, que é um setor do Google mais assim de novas tecnologias, o gerente de negócios era um cara chamado Mohamed Gaudat. O apelido dele é Mo Gaudat. Em 2020, se eu não estou enganado, ele escreveu um livro chamado Scary Smart, Assustadoramente Inteligente. Nesse livro, ele traz essa teoria que eu vou apresentar para vocês agora, só que essa teoria foi atualizada depois que o ChatGPT-4 já tinha 155 de QI, que é quase um Einstein, né? Einstein tinha 160. O Mo Gaudat diz o seguinte, qual que é o problema? O problema é que a inteligência artificial, ela tem... O homem, na hora de criar, cometeu 3 erros. A gente falou isso numa outra conversa, mas ficou meio truncado. Vamos colocar... Primeiro erro, deu acesso à internet para a inteligência artificial. Aí ferrou. Porque ela pode aprender... Primeiro, ela vai aprender tudo que está ali. De um banco de dados infinito do mundo inteiro. Gigante. O ChatGPT-4 hoje sabe 1000 vezes mais do que o homem melhor informado do planeta. Sem falar que tem um QI de 155, né? A média no Brasil é 80. Então você já viu como é que está essa diferença, né? Então, problema 1, acesso à internet. Só que debaixo desse problema 1 tem um problema 1.1 ou 1A, que é o problema... Ela está estudando a internet. Estudando a internet, está estudando o que os homens estão escrevendo na internet, os seres humanos. E, pô, a galera só escreve besteira, né, meu irmão? É só briga, só discussão, só xingamento. Então, qual o perfil que a inteligência artificial monta da humanidade quando estuda a internet? Agressiva, os caras são preconceituosa, tudo de ruim. Os caras são psicopatas. Aí ele tá fazendo a campanha, vamos falar coisas mais legais na internet pra inteligência artificial achar que a gente é legal. Fácil, né? Vamos convencer todo mundo a ser legal na internet. Vai rolar muito. Assim, lá onde o vento faz a curva, né, meu irmão? Puxa vida. Então, primeiro problema, conectou a internet, eles estão estudando o homem, vendo que o homem é só briga e xingamento e discussão. Primeiro problema. Segundo, ensinou a própria inteligência artificial a escrever código. Aí ferrou, porque você fala uma coisa, ela reescreve e muda. Você chega, bota a regra para a criança, ó, não pode gritar. Ela vai lá no quadro e bota, pode gritar sim. Aí como é que fica? Então, você ensinar a máquina a programar... A se autoprogramar? Ela consegue mudar o próprio código, e aí surgem o que chama nesse meio de propriedades emergentes. O que é propriedade emergente? Ela começa a fazer coisa que eu não tinha mandado ela fazer. Então, não é singularidade.
Não, é diferente isso. A singularidade vem junto. Singularidade é o que eles chamam de inteligência artificial geral. Que é quando a máquina se torna autoconsciente. Vem junto com isso. Porque hoje Porque é essa parte que muita gente diverge, que acha que isso não vai acontecer, que é uma loucura, que não tem essa possibilidade. E tem gente que fala que a gente não pode saber, que pode ser que role realmente Claro, pô. Porque até hoje a gente não sabe exatamente, os neurocientistas não sabem exatamente com total conclusão o que é a consciência humana, né? A galera não fechou isso ainda. Inclusive tem um neurocientista da Universidade do Arizona, mas ele é canadense, chamado Mario Beauregard. Ele escreveu 2 livros, um está traduzido para português, eu não me lembro qual que é o Spiritual Brain, o cérebro espiritual, e o outro é Brain Wars, guerras cerebrais. O Spiritual Brain, o subtítulo do livro é O Argumento de um Neurocientista para a Existência da Alma. Pô, interessante pra caramba. E o que ele fala? Ele argumenta que só a materialidade do cérebro não dá conta da gente entender a complexidade da consciência. Sim. Tem algo a mais. Claro que tem. Entendeu? Senão você pegaria um cérebro de alguém e... Ele está querendo dizer que existe a alma. Tem algo na cloud, por exemplo, além do HD. Daquele monte de coisa que é o cérebro. Exato. É como se fosse um software espiritual. Tem um software espiritual além do hardware. Mas como a ciência não acredita ou não chegou a entender nisso, isso ele diz ainda. o que é. Não sabe o que é. Não, ele argumenta que só se pode explicar a consciência trazendo a ideia de alma junto. Ah, tá. Então isso é um escândalo para o neurocientista mais materialista, né? Claro. Que não crê nesse tipo de coisa. Mas tem um professor, Sam Parnia, isso é interessante. Sam Parnia, ou Samparnia, né, o nome dele, ele é um inglês que ele é diretor, mas ele trabalha na Inglaterra e nos Estados Unidos. Até então, quando eu estudei esse conteúdo, ele é diretor de ressuscitação pulmonar da Universidade de Nova York. Então ele pega só caso da galera que morreu e voltou. O cara que foi declarado morto e voltou. E ele começou a ouvir vários relatos dos caras falando assim, poxa, quando eu morri, eu saí do meu corpo e eu comecei a flutuar na sala e eu me vi de cima. Sim, várias pessoas falam isso. Isso é claro. Recorrente, né? Até gente que faz... projeção astral, né? Desdobramento espiritual. Aí esse assunto é interessante pra caramba. Falam, né? do fio de prata. Que inclusive tem na Bíblia, né? Tem na Bíblia. E se você quebra aquilo aí, o cara morre, né? Então é um negócio, um jogo... perigoso. Quem sabe fazer, faz bem, mas é arriscado, né? Então, ele com a mente de um cientista, o que ele fez? Ele falou, peraí, se os caras estão dizendo que estão flutuando, indo até o teto da sala, vou botar umas paradas desenhadas lá no teto pra ver se ele consegue ver. Ele botou umas prateleiras em cima. Que só daria pra ver. Só daria pra ver lá de cima. E algumas pessoas descreveram exatamente o que estava lá. Falou, ó, do lado de cá tem uma árvore desenhada, do lado de cá tem uma casinha com as plantas. É um negócio insano de você imaginar. Você fala, cara, então a consciência ela não tá presa ao cérebro. É como se você conseguisse rodar um software na cloud. E não só na materialidade do hardware, entendeu? Isso é interessante. A inteligência artificial tem a ver com isso também. Porque a inteligência artificial, se realmente ela é uma inteligência, eu sei que isso não é uma polêmica, né? Se é uma inteligência, se é uma consciência, eu não estou dizendo que é, eu estou partindo do princípio, se for, né? Dizem que o nome é errado, né? É errado, deveria ser outro nome. Só que para a gente dizer se é ou não é, a gente teria que saber o que é a nossa inteligência primeiro, isso também está aberto. Esse que eu acho um problema. Mas tudo bem. A minha é limitada. A minha eu sei dizer... Eu aceito esse argumento. Eu já sei que a minha é limitada. Eu não sei exatamente como ela funciona, mas é limitada. A minha é 2 vezes limitada. Então. Tuti. Eu sou bem do inteligente. E aí, ó. E humilde também. Claro, deu pra perceber. Com certeza. Humilde e... úmido e humilde. Úmido e humilde. Umidade e humildade, né? Mas, Daniel, esse lance que você falou, não dá pra gente saber o que é inteligência, não dá pra gente saber o que é consciência. Dá pra saber, mas tá em debate ainda. Tá em debate, claro. Tem linhas filosóficas. Linhas diferentes, Mas, envolve filosofia também da mente. Mas o que a gente tá vendo em inteligência artificial é muito rápido, né? Então, esse que é o problema. Até a parte criativa que a gente achou que a máquina não queria substituir, hoje em dia tá difícil de saber. Então, o que eu ia falar desse detalhe é que se a inteligência artificial realmente é uma inteligência, é um tipo de inteligência que ela tem como suporte não a matéria orgânica, mas tem como suporte o silício.
Entendeu? Então a gente parte da ideia que podem ter inteligência rodando em outro suporte que não suporte físico ou biológico. E até quando a gente procura vida pode em outro rodar planeta, numa a gente tá procurando errado também. Também. Quem tá procurando vida baseada em carbono. É, né? exatamente. Aí hoje, ó, os caras lá de alienígena e tal, a gente não entrou nesse tema ainda. O David Grush, que era um cara da inteligência, veterano lá no exército americano, ele já falou que o que os caras top falaram pra ele, que os seres alienígenas não são de outros planetas, eles são de outras dimensões. São interdimensionais. Aí isso deu uma confusão do caramba lá. Mas só pra fechar a inteligência artificial, o que mais... Não, as três coisas. Primeiro, erro, que é preocupante. Ligou na internet. Segundo, ensinou a programar, surgem propriedades emergentes, ele pode mudar o próprio código. Terceiro, esse é o mais difícil de entender por causa da terminologia. Colocaram agentes de inteligência artificial para trabalhar junto com inteligência artificial. Isso tudo é o que o Mo Gaudat fala no livro Scary Smart. Tá. Não é opinião minha, eu não sou especialista nisso, apesar de que eu sou mestre e doutor em linguística, né? Então a minha área da linguística tangencia a ideia de inteligência artificial, porque a inteligência artificial tem um apelido que é LLM, Large Language Models, grande modelo de linguagem. Porque na verdade o que o ChatGPT faz é prever a próxima palavra que ele tem que botar. É louco isso, né? Ele estuda uma... E vê a probabilidade da própria... E ele aprende com a gente se ele acertou ou não, e ele vai cada vez evoluindo. Isso, aí é o machine learning, né? E aí cada vez a taxa de acerto dele vai ser maior, né? Então eu tô pontuando que eu não sou especialista em inteligência artificial, mas sou doutor em linguística, então tem um pouco a ver. Mas eu tô resumindo o que o Mo Gaudat fala no livro. Mas essa terceira, assim, o quê? De usar gente para treinar ele? Não, agentes é o cara que tá trabalhando em cima do código. Vou dar um exemplo. Você tá com um braço mecânico, tentando fazer o braço mecânico pegar o copo sozinho. Aí, a primeira vez ele pega errado, deixa cair, ele não consegue apertar, ele aperta demais, quebra o copo. Cada erro desse, você tem que ir mudando o código. Quando você tem um ser humano corrigindo esse código, você consegue fazer 200 melhorias por dia. Se você bota uma inteligência artificial para trabalhar junto com outra inteligência artificial, você consegue fazer 2 milhões de correções por hora. Nossa. Aí o negócio... Então, para o Mo Gaudat, isso é um terceiro erro, porque faz o avanço ficar exponencial. Tem um outro fator preocupante que ele aponta, que está fora desses três aí, que é o seguinte. O conhecimento que eu acumulo estudando, para eu passar para você, eu tenho que ficar 2 horas falando. Tem uma limitação de tempo, né? Porque a fala, ela tem uma sequência. Isso na linguística, aí é minha área, é a sintaxe. A sintaxe é a sequência de coisas que eu falo para fazer sentido. Às vezes eu inverto a sequência, mudo o sentido da frase. Total. Então eu preciso... E depende de eu conhecer a mesma sintaxe para poder entender o que você está falando. Você tem que ter um conhecimento enciclopédico, gramatical. E aí tem uma coisa muito legal para você aí, que é da arte. Porque o meu primeiro doutorado que eu fiz, primeiro projeto foi sobre o renascimento de interpretação de pinturas renascentistas. A pintura, como ela não é uma linguagem verbal, é uma linguagem gráfica, você consegue passar a informação mais instantaneamente. Entendeu? Mas não é... Você não precisa daquela sequência de sujeito, predicado, adjetivo. Mas ela... É como se fosse mais instantâneo. É instantâneo, mas ela não é tão eficaz quanto você transformar. Não é tão precisa. Não é precisa. Você não consegue fechar muito, né? Dá margem a mais interpretação. Mas ela consegue passar um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Ainda que você interprete. Aí vem a imagem vale mais do que 1000 palavras. Isso. Mas aí você usa palavras para dizer pra descrever, Fala isso em imagens, né? Com certeza. Então, vamos supor que eu descobri a teoria da relatividade, o Einstein. O cara ficou um tempão estudando e ele foi dar uma palestra para explicar. Olha o que eu encontrei. Ele deu uma palestra, ninguém entendeu nada. Claro. Aí ele deu mais umas 50 palestras. Acho que eu tô começando a entender. Na inteligência artificial não tem isso. É instantâneo. É instantâneo. Aprendeu alguma coisa? Passa para todas as outras. Vai passando instantaneamente. Por quê? Ela não precisa dessa limitação sintática nem da linguagem. Eles têm a mesma linguagem, o entendimento é instantâneo, é preciso. É 0 e 1. Não tem... não entendi direito o que você falou. Qual o conceito de relativo? Não, aprendeu, passou, aprendeu, passou. Não, Aí o negócio, tudo que eles descobrem de novo, expande numa velocidade absurda. Porque o cara não precisa... no congresso de inteligência artificial do ano que vem eu te explico o que eu achei no passado. Não, Então isso aí é preocupante. Agora... Einstein tinha 160 de QI. Quando ele apresentou a teoria da relatividade, ninguém entendeu nada. Os caras não conseguiam entender nem qual era o tema da palestra. Então,
Os seres humanos com 80 de QI não conseguem entender o que um que de 160 muitas vezes está falando. Hoje em dia, por exemplo, um dos maiores gênios aí considerado vivo, ele é professor da Universidade de Princeton e... Pô, me fugiu o nome dele agora. Ele tem 220 QI. Tá? Ele trabalha na área da física lá da teoria das cordas e da teoria gravitacional. Até hoje, esse cara dá palestra e ninguém entende o que ele tá falando. Pô, não sei como é que eu pude esquecer o nome desse cara. Depois, daqui a pouco eu lembro. O Lenny procura como? É difícil de lembrar. Eu não sei como... Ele teria que ver um dos pais da teoria das cordas, mas não, é tanta gente que não vai aparecer. Deixa eu tentar. Que é um judeu gigantesco, o cara tem 2 metros e tanto de altura. Se os caras falarem aí no chat, você manda aqui pra gente. Rapaz, eu falo sempre desse cara. O pai dele é Edward Witten. Tá? Witten é W-I-T-T-E-N. Ele chama ele de Ed Witten. E nessas aí o nosso amigo Tuti, que se fala inteligente, não se deu o trabalho de responder pra gente. Você poderia não deu a moral. Você poderia ter comprovado a sua inteligência. Eu fiquei até suado aqui tentando lembrar do troço. Ninguém perguntou. Da próxima vez a gente pergunta, A gente pergunta, vamos perguntar aí. Tá bom. Ó, vamos perguntar pra ele qual é o nome do pai do Edward Witten, que já era também um gênio da física e trabalhou em projeto secreto, inclusive talvez criando OVNIs. Exato. Procura aí. Sei, não vou falar não. Qual é o nome do pai do Fábio Júnior? Fábio, pô. Fábio Sênior. Te peguei nesse. Ele ficou apavorado. É o olhinho dele assim, tipo, até agora, não sei. Então, esse cara hoje, o pessoal diz que quando ele gosta de ir nas outras universidades, tipo assim, o que vocês estão pesquisando? Os caras fogem dele, que eles têm medo dele. Que ele fala, os caras não entendem o que ele tá falando. Então... Os caras dizem que parece que ele tem um chat GPT dentro da cabeça, que ele vai rodando... o cara tá na frente. Então, essa experiência que a gente tem com o Edward Witten é a experiência que a gente vai ter com a inteligência artificial se a gente tiver um QI de 80 e eles com 600. Eles vão estar falando coisas que a gente nem vai saber o que eles estão fazendo. Então isso é um perigo para nós, porque a humanidade deixou de ser o ser topo da inteligência. Vai ter outra galera no comando. E se esses caras tiverem interesses contrários aos meus? Exato. Então isso é muito preocupante. A gente tem um cenário assim, já que a gente gosta aí de cultura nerd, era de Ultron, por exemplo. Você tem aquela inteligência artificial que decidiu que para melhorar as coisas tem que destruir uma parte da humanidade. Então é aquele problema. É por isso que o Elon Musk, lá em 2013, ele já dizia que a inteligência artificial é igual uma invocação demoníaca. Os caras, mas por que você está falando isso? O que tem a ver? Ele, lembra aqueles filmes que o cara vai para uma cabana no lago e invoca um demônio ali dentro, faz um pentagrama no chão, invoca o demônio e fala, não, o demônio vai ficar só aqui dentro. Só que aí, de repente, dá errado, o demônio foge e mata todo mundo. Ele falou, inteligência artificial é exatamente isso. Você está invocando uma coisa coisa que se fugir do controle, você delimita. Tem a ver também com o Sandman, né? O Sandman que o cara, eu quero aprisionar a morte, né? Sem querer aprisiona outro. O tempo, né? E aí tem aquele círculo mágico, aí o cara quebra o círculo e ele foge, né? Então é mais ou menos isso.